todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Outliers, versão especial Expo XP 2023. Para quem está acompanhando ao longo do mês de setembro, percebeu que o Outliers mudou de cara. Mas mudou de cara no sentido de um local diferente e também episódios gravados aqui direto da Expo. Esse aqui, infelizmente, é o nosso último episódio. E temos a honra aqui de receber, antes de eu contar para vocês com quem a gente vai conversar, quero falar para vocês que eu consegui, para esse último episódio, tornar ele ainda mais especial, trazendo para esse podcast, para me ajudar aqui na bancada, uma pessoa que vocês já conhecem, de outros carnavais, que já esteve por aqui várias vezes, já comandou também essa bancada. É uma honra. Natália de Sá, se apresenta para as pessoas te conhecerem novamente, entender o que você faz hoje no mercado financeiro. Sou Reminha. É muito bom poder estar aqui, matar saudades desse podcast que eu não perco um episódio. Contando um pouco de mim, são quase 6 anos de XP, quase todos desses no research da XP. Inclusive, né, Clarinha comentou, passei aqui também na 2ª temporada desse podcast e atualmente eu me juntei ao time de Portfolio Solutions da XP, em Wealth Service. Então, na área que a gente faz, né, já falando em solution, a gente busca soluções para gestores de patrimônio e consultores, comigo mais especificamente na parte de fundos. Perfeito. E olha, o interessante da Nath estar nessa área, nesse núcleo que busca soluções de Wealth Services para os investidores, é que a gestora que estamos recebendo aqui também tem um histórico nessa linha, Nath, mas eu acho que mais do que isso, é uma gestora que ela já apareceu por aqui, conta com uma expertise muito relevante e que temos aqui a honra de receber o nosso CEO, o Andrew Heider. Andrew, seja muito bem-vindo ao nosso Outliers novamente. Obrigado. Muito bom estar aqui de novo com vocês. Obrigado pelo convite. Andrew, você trouxe sua história aqui no nosso episódio 31. Para quem não acompanhou, a gente vai deixar o link aqui para vocês. Para quem não acompanhou o episódio, a gente vai deixar o link aqui na descrição. E no episódio 31, você já contou um pouco da sua história, da história da gestora. Mas para quem está chegando agora no Outliers e para quem está conhecendo a WHG agora, aquele speech de elevador, conta para a gente um pouco quem é a WHG hoje e como você chegou até aqui. Legal, obrigado. Realmente, quando eu vim aqui no Outliers, era no comecinho da gestora, né? Agora, o nosso primeiro fundo está completando 2 anos e meio. Então, esse mercado foi muito turbulento nesse período, né? Então, muita coisa mudou, obviamente. Acho que a gente tem muita coisa para falar aqui hoje. Mas, então, a minha história, né? Eu sou americano e brasileiro, trabalhei 10 anos em Nova York, estudei em Harvard, economia, e trabalhei agora 11 anos aqui no Brasil, na Verde, na BW e agora na WHG como CIO. E realmente a nossa asset ela é focada em mercados internacionais. Então a gente tem o nosso long bias de ações globais, é tipo um equity hedge fund global. E a gente tem um fundo também, uma família RF Dinâmico e outras versões do RF Dinâmico que é mais focado em moedas e juros globais também. Então esse é o foco. A gente também tem um time de real estate que é mais focado no Brasil. E eu acho que num período, né, muito difícil, a asset agora chegando em 3 bi de AUM acho que é um feito legal, a gente conseguiu performar nesses mercados muito difíceis. Esse é um pouco do histórico da casa, com um time muito que veio da Hedging Grifo, lá original, e da Verde, então que trabalha junto há muito tempo. 2 anos e meio, como o Andrew comentou, por cima, assim, né? A gente pensa pandemia, guerra na Ucrânia, desinflação, inflação, uma subida de juros americanos, enfim, altíssima, né? Não sei nem como dizer, mas assim, realmente bem significativa, não é? Não, subiu 50 bips, né? Turbulência, né, Nath? Bastante turbulência. Então, como é que foi fazer a gestão de um fundo global, né? Durante esse período, e acho que não só como foi, mas o que você também está vendo para frente? Sim, legal. Eu acho que uma pergunta que a gente estava conversando antes aqui também é, fazer global do Brasil, né? Então acho que entra em todo esse contexto. Quando a gente estava montando o fundo lá atrás, falava, mas estava na moda investir em fundos lá fora, né? O S&P subia por 10 anos e a bolsa aqui no Brasil teve uma década perdida. Então será que não é só dolarizar e comprar lá fora? E a nossa cabeça era muito, né, criar esse long bias, que tem um benchmark que nem long bias brasileiro, IPCA mais yield IMAB, dá retorno absoluto para os cotistas. Então é um bicho um pouco diferente, né, que tem mais a ver com os long bias brasileiros, talvez, que estão pensando em retorno absoluto, do que com essas assets internacionais, que muitas vezes têm exposição à moeda, ou é um long only também. Então acho que isso se provou, né, nesse mercado muito turbulento. Uma coisa é você falar, outra coisa, né, o mercado foi muito mal no passado e muito bem esse ano.
E acho que praticamente todas as casas que a gente acompanha ou tiveram um ano bom ano passado e um ano mais ou menos ruim esse ano, ou um ano ruim ano passado e um ano bom esse ano. Eu acho que a gente conseguiu navegar esse ambiente turbulento, que é muito do nosso DNA, né? Eu acho que o time também, boa parte, estava junto lá na BW, fazendo a mesma estratégia antes. A gente conseguiu navegar também períodos muito difíceis. E a gente tem essa filosofia mais agnóstica, de retorno absoluto, não é só tecnologia, não é só né, ficar bearish quando o mercado está indo mal, né? Realmente é tentar preservar o capital nos momentos difíceis, ter um portfólio balanceado que tem tanto tecnologia quanto ações de valor. Geograficamente, minha experiência, não falei tanto dessa vez, já que já teve no outro Outlier, mas trabalhei num fundo em Nova York mais focado em Ásia, emergentes, olhando tecnologia, e outro fundo mais focado em Europa, olhando infraestrutura e serviços, industrials. A gente tem um analista que fica em Nova York que só olha tecnologia, tem outro, meu co-gestor fica em Miami, São Paulo, e temos um outro analista senior que é inglês, que trabalhou na Inglaterra também a maioria da carreira dele. Então a gente tem um time bem, né, diversificado por setores, geografias, então é realmente um fundo global, mas eu acho que o brasileiro tem uma vantagem, que a gente viu com os multimercados ano passado também, né, que interessante, né? Todo mundo pergunta para gestor de ações sobre investir internacional, mas os multimercados hoje em dia fazem mais internacional do que local, e eu acho que isso não é um tabu mais. Eu acho que a gente está querendo também trazer isso no mundo de equities, porque eu acho que eles provaram que o brasileiro tem uma vantagem no macro, né? Quando eu trabalhava em Nova York, olhando emergentes, a gente nem discutia muito eleição na Coreia ou em Taiwan, ou como é que isso impacta, ou estava no fundo de Europa quando estava começando o QE. A gente não ficava discutindo, poxa, qual é o impacto de QE na curva, só que era só micro. O brasileiro tem essa vantagem, né, desse país complexo que a gente vive, que a gente nasceu pensando em inflação, nasceu pensando em populismo, em instabilidade política e tudo isso, e acho que o estrangeiro agora está começando a pensar nisso. Então, a gente traz um time muito experiente no micro, mas também tem um time muito focado no macro internacional, e acho que trazer essas duas coisas juntas e num produto que é um pouco diferente, que é um retorno absoluto, acho que é uma coisa que encaixa bem nas carteiras que diversifica. Andrew, você comentou ali do time de analistas, de ter um time lá fora, uma pessoa do time lá fora. Conta pra gente aqui, para quem não acompanhou, até se teve alguma atualização. Qual o tamanho do time atualmente e como vocês estão segmentados em termos de atuação em cada uma das estratégias? Então, no time de ações a gente tem 7 pessoas e no time macro a gente tem mais 6 pessoas, e eu acho que os dois acabam ajudando indiretamente e diretamente também o long biased. Então a gente meio que tem uma duplinha, né, que cobre, a gente olha mais por fator, como a gente divide a cobertura, né, então crescimento, né, growth. Tem a pessoa que foi em Nova York, que é o Guilherme Novello, junto com o Nicholas Bennett, que falou aqui na plenária, aqui na Expert também, com o diretor da NVIDIA do Brasil, sobre AI, com stock pickers, né, o pessoal do stock pickers, que ficou muito legal. Então eles focam em tecnologia. E aí tem outro time, que é o Roland, do inglês que estava falando antes, junto com o Léo, que olham cíclicos, que inclui desde commodities, industrials a financials. E aí também tem o Gustavo Campanha, que é meu co-gestor, junto com o Bruno Klein, que olha uma empresa de qualidade, que acaba sendo muito consumo e saúde, né? Então, assim que a gente acaba dividindo. E aí no time macro, a gente tem um time de 3 economistas. O Fernando Fenoli, que é o nosso economista-chefe, trabalha comigo também há 11 anos e meio, que nem o Gustavo Campanha, desde a época de Verde e BW, era o economista internacional da Verde, e o time, né, de economia acompanha muito de perto tudo que está acontecendo com os bancos centrais, China, né, tudo que impacta muito o mercado, e também tem um time de gestão que olha moedas e juros. Acho que a gente junta tudo isso para ter uma visão do mundo e como construir um portfólio e quais são as melhores oportunidades, tanto macro quanto micro, para construir esse portfólio. Legal. Se puder explorar, então, um pouquinho, né, dessa interação do time macro com o time de gestão, que cada gestora... Quem que toma a decisão, né, Nath? No final do dia, como cada gestora, no final, faz isso de uma forma diferente, né? E eu não vou deixar você fugir da pergunta de cenário, Andrew, de contar pra gente a sua cabeça. Adoramos falar disso. Quanto tempo a gente tem? A gente faz uma live mensal, WHG Overview, a gente fala 1 hora sobre o cenário, eu e o Fenólio. A gente vai, né, no começo do mês, normalmente. E o que a gente está achando de cenário? Esse ano, eu acho que surpreendeu a todos, né? A gente fez num overview recente, um slide que a gente fez com, né, em AI, a gente montou lá no Midjourney uma imagem do Powell pulando de moto de uma montanha,
que é a cena famosa do Missão Impossível, para quem viu o filme, né, que o Tom Cruise pula da montanha para tentar entrar num trem que está andando. E realmente no começo do ano parecia uma missão impossível que tinham dado para o Powell, né? Ninguém acreditava no soft landing. Ninguém acreditava. Ou você vai ter que aumentar juros até a economia ir para um hard landing, para o desemprego aumentar, etc. Ou você vai ter que deixar a inflação, tipo anos 70, é meio perde-perde. Esse era o cenário de todo mundo. E, milagrosamente, o Powell está conseguindo entregar esse cenário meio que entre esses dois mundos, que é o soft landing. E eu acho que poucos estavam posicionados para isso, que é essa desinflação, né? Então... Deixa eu só puxar aqui para a nossa audiência. O soft landing é aquele pouso suave. É um pouso, pensa que é um avião que está pousando, ele consegue pousar suave a economia, que estava muito forte, e ele vai conseguir fazer um pouso suave. O hard landing é o avião bate, tem um acidente, ou no landing... a inflação, né, sem desacelerar a economia. Demais, exatamente. A economia vai desacelerando um pouquinho, né? O trabalho do Banco Central é você estar numa festa, está todo mundo muito animado, bebendo demais, ele tem que tirar o álcool antes da festa ficar animada demais, mas ou vai dar briga ou, né, vai ter muito álcool. Então ele tem que fazer essa mudança suave, assim. E ele está conseguindo fazer isso. E eu acho que, olhando para trás, ficou muito claro que teve muitos choques no Covid, no pós-Covid, vocês mencionaram alguns, que foram extraordinários, que acontecem uma vez a cada 100 anos, né? Então a gente teve, obviamente, a pandemia, que teve dois lados, né? Primeiro foi a reação de estímulo, né? A gente estava fazendo QE e tudo isso há muito tempo, mas esse fiscal não se fazia há muito tempo um fiscal tão forte que nem fizeram, e o fiscal é muito mais impactante para a economia do que só o Banco Central lado monetário. Então isso, né, ajudou muito a demanda, vamos pensar assim. Aí eu acho que também, ao mesmo tempo, a economia estava meio em lockdown, especialmente na China. Então não tinha navio, não conseguia comprar produto, semicondutor, tudo isso. Então não tinha oferta. Então o preço de tudo já começou a subir. Mas acho que, além disso, a gente teve outro choque que foi esse mais que a gente acho que é mais qualitativo do comportamental, né? Todo mundo aqui conhece alguém que está comprando uma casa, reformando uma casa, viajando sem parar, né? Eu acho que o ser humano viu esse lado meio da morte, depois de ter 2 décadas, especialmente lá fora. Você teve o tech bubble, que implodiu, depois subprime, Lehman. Então, essa geração estava querendo economizar. De repente, teve a pandemia, para com isso, eu vou curtir a vida. Só se vive uma vez. Só se vive uma vez. Então, isso tem um impacto muito grande assim, na economia, que eu acho que os modelos não estão capturando. E aí, por último, veio a guerra, que é outro choque de oferta. Então, do jeito que a gente vê, teve 2 choques de demanda e 2 choques de oferta. E aí, no final do ano passado, as pessoas pensavam, isso aqui é um novo equilíbrio, a inflação vai ser alta para sempre e tal. Mas, na verdade, você estava juntando 4 choques meio extraordinários juntos e, aos poucos, isso está tudo se desfazendo, né? Então, a gente vê um cenário... Houve um equilíbrio ali, então, desses 2 choques. Porque, normalmente, a demanda está muito forte e o Banco Central aumenta juros para trazer a demanda de volta e aí a economia tem que acelerar. O que a gente está vendo aqui, na verdade, é um choque de oferta. Então, está voltando a oferta ao mesmo tempo que o preço está caindo. Pode olhar, sei lá, o mercado de automóvel, né? Está tendo mais venda de automóvel, o emprego está muito forte, mas ao mesmo tempo o preço de carro cai. Então isso é muito diferente de todos os ciclos que a gente está acostumado. Tem que pensar num pós-guerra, alguma coisa assim, que é outra analogia, para tudo estar destruído. Aí você consegue reconstruir tudo e não gera inflação, porque você está tendo mais oferta daqueles bens, né? Então é um episódio meio não muito comum nos ciclos que a gente está acostumado. Então acho que isso pegou muitas pessoas de surpresa, que estão só olhando, normalmente o ciclo, quando volta, é assim, assim. Mas a gente, desde a época de BW, que estava lá no auge do Covid, eu lembro que todo mundo fala, poxa, olha, o desemprego aumentou num nível muito mais forte que a Lehman, porque tudo parou, né, nos primeiros meses. E fala, isso aqui vai ser pior do que a grande depressão, né, dos anos 30. Poxa, acho que isso é analogia errada, né? Você tem que sempre pensar qual que é a analogia certa. Na verdade, é como se fosse um furacão, né? Tudo para na cidade, assim, e depois tudo volta quando você reabre. Então, acho que é isso que foi o erro que muitas pessoas tiveram, mas, né, acho que agora a gente está nesse equilíbrio fino e tem muito risco para os dois lados, né? Eu acho que tem um risco no mês de agosto, né? Teve muitos dados fortes no mercado de trabalho, o juros estava abrindo muito e as pessoas começaram a falar, será que é o no landing, né? Não, o avião não vai pousar, a economia vai ficar forte demais, o Powell vai ter que aumentar mais os juros. Para o Brasil isso é muito importante, porque se a gente continuar aumentando os juros lá fora, a gente não vai conseguir cortar tanto os juros aqui no Brasil, isso tem impacto para tudo aqui, todos os ativos brasileiros. Então, por isso que o Brasil está muito sensível para esse no landing lá fora. E o outro extremo é esse hard landing, que é, será que a gente não está sentindo ainda esse juro alto, 5,5% nos Estados Unidos,
porque o consumidor ainda está com mortgage da época do Covid muito baixo, o mortgage na prática ainda está 3 e poucos por cento para o consumidor na ponta, só que se você pegar o mortgage novo está 7,5%. Então, será que é meio que a conta-gotas, é aos pouquinhos? Mesma coisa com as empresas, ainda estão com a dívida muito barata, mas vão refinanciando aos pouquinhos no próximo ano, nos próximos anos, e essa dívida vai aumentar. Então, será que a economia vai aos poucos, acelerando, aí um dia você acorda e algum corpo apareceu boiando, que nem foi o Silicon Valley Bank, né? Então, acho que esses são os dois riscos para os dois lados, mas, por enquanto, estamos ainda nesse soft landing. E o bacana, você chegou aqui no início da gestora, logo na sequência foi criada essa estratégia long base, e eu queria entender um pouco de lá para cá, como é que vocês enxergaram, vocês trouxeram aqui uma visão do cenário do que está acontecendo nesse momento, mas eu falo como é que foi o posicionamento de vocês para entregar resultado, não é, Nath? Porque quem acompanha a cota já vê ali um diferencial desse fundo, ainda mais em um ano nada trivial como 2023. Vocês conseguiram pegar ali Vou deixar ele falar. Deixa ele contar, Nádia. Conta pra gente o que vocês fizeram desde o início da estratégia até hoje para entregar esses resultados. Antes de entrar no fundo especificamente, o negócio que eu queria ter falado antes, que tem a ver com a sua pergunta, é um pouco a nossa cabeça que, quando a gente pensa na internacionalização do brasileiro, né, eu penso em 3 fases. Assim, né? Teve aquela fase de 2004 até 2010, 2011, onde era só ter kit Brasil. Né? Pô, lá fora foi meio que uma década meio perdida. Quem investiu em hedge funds... Lá no Lula 1, muita gente mandou dinheiro para fora, investiu em hedge funds, com uma década meio parado, e fala, pô, era só ter dinheiro no Brasil, porque o Brasil que foi o grande país, né, para ter. Aí, em 2011, quem estava investindo no Brasil viu uma década perdida e era só ter mandado para fora. Poxa, era só ter mandado para fora, óbvio que é só ter dólar, etc. E o que a gente tem falado desde o final de 21 é que a gente está num período de normalização. Então, juros, né, que estavam num juro real negativo no mundo desenvolvido, né, subindo, né, toda essa correlação que tinha antes de comprar equities e comprar treasury, de proteger, o risk parity está meio que, né, sendo questionado. Então, a gente trouxe umas estratégias dentro da Assets da WHG que diversificam, né, o portfólio do brasileiro, basicamente. Né? Então, acho que não é só Brasil e dólar, ou Brasil e S&P e dólar. Eu acho que são outras estratégias internacionais. Lá fora tem muita estratégia que é descorrelacionado. No Brasil, a gente vê, né, tanto fundos de equities, quanto multimercado, quanto fundo imobiliário, tudo isso é muito correlacionado com o risco Brasil, né, com o político, fiscal, tudo isso. E lá fora tem muitas coisas que você pode fazer que são descorrelacionadas. Então, acho que no long bias tem muito instrumento que a gente usa, não só ações específicas, mas ETFs, futuros, derivativos, que você consegue, vou dizer, fazer uma pintura mais rica assim, do mundo, o que você está achando. Então, acho que a gente conseguiu navegar um pouco nesse sentido. Acho que em 2022, quando o MSCI World caiu 18%, a S&P caiu 16%, a gente subiu 14,5%. Se você olhar a versão redeada desses, né, que pega um pouquinho do carrego do CDI também, né, foi 5% melhor, então uma diferença ainda brutal. Mas acho que a gente conseguiu preservar o capital, uma coisa que a gente faz desde a época da BW, lá em março 20, que a gente estava na BW, a gente conseguiu ter um mês positivo, aí o Gustavo Campanha, o meu co-gestor, e a gente tem um pouco disso de ser humilde, né? Eu acho que quando teve aquela gripezinha, muita gente falou, não, é uma gripezinha, vamos para cima, caiu, está mais barato, e a gente pensa, poxa, o mercado é soberano, a gente gosta de ouvir o que o mercado está dizendo para a gente, e na época da guerra foi parecido, né? Poxa, eu podia falar, a Ucrânia é um país que é pequeno no PIB mundial, não vai fazer muita diferença. A gente diminuiu o risco e viu o que tinha para acontecer, e eu acho que aí depois que o mercado entendeu que, poxa, né, estamos tirando a Rússia do mercado global e todos os impactos, já tinha ido o mercado. Então, acho que esse mercado está muito rápido de uma direção para outra, e de vez em quando a narrativa ficar clara, que nem ficou no final do ano passado, que a gente já conversou aqui, né? Poxa, agora ou vai ser hard landing ou no landing, não tem solução boa, talvez o mercado já tinha antecipado muito isso, e eu acho que sempre tem que ficar um pouco, né, pensando o que o mercado está me contando para pensar para frente, não só para trás. Então, acho que alguns momentos foram importantes para o fundo, né? Tipo, começo de 22, final de 21, a gente viu que os juros iam abrir muito mais rápido. A sua pergunta de como é que junta o macro com o micro, né? A gente tem alguns consultores que a gente fala desde a época de verde, que entendem muito bem o Fed, como que eles pensam lá dentro, e a nossa cabeça era que, poxa, vai subir os juros muito mais rápido do que o mercado está imaginando. E a gente viu, e aí pelo lado micro, a gente estava vendo essas empresas de tecnologia que estavam muito caras, começando a fraquejar, e a gente ficou short algumas, e isso protegeu muito o capital, né, na queda.
Mas acho que, em geral, a gente tem essa cabeça meio agnóstica, né? A gente, lá na BW, a gente pegou muitos anos de tecnologia subindo e adoro essas empresas de software fantásticas que crescem muito, mas era muito mais controverso naquela época, né? Eu me lembro uma carta do Howard Marks, da Oaktree, lá em agosto de 2017. Eu estava começando lá na BW com muitas empresas com múltiplo alto, né? Não é caro, só tem um múltiplo alto, isso quando é barato, empresa de múltiplo alto. Mas que falava, é a maior bolha de tecnologia, é maior do que a bolha de 2000, o SoftBank captou um fundo de 100 bilhões de dólares, isso é um absurdo. E era muito controverso você ter essas ações de software. Quando a gente começou o Long Buy, assim, em abril de 21, era o contrário, né? Era tipo pós-pandemia, toda pessoa física lá fora tinha essas ações que estão no ARK ETF, né, com múltiplo altíssimo. As empresas de software tinham dobrado o múltiplo desde a época que a gente olhava, e a gente falou, poxa, mas de repente agora não é hora para ter tanta ação de crescimento. A gente começou mais com um portfólio mais de valor. Algumas empresas, tipo bancos europeus, foi uma tese que deu muito certo no começo do fundo. Então acho que é um pouco essa a nossa cabeça de ser agnóstico. Quantas teses vocês costumam ter dentro do portfólio? É uma macrotese, algumas menores? E como isso é refletido em termos de posição? É um fundo long base, ou seja, um fundo que opera comprado e vendido, tem ali uma exposição, um net que vai ter uma parcela da carteira e a pessoa já se acostuma a falar com os termos técnicos, né? Mas uma parcela da carteira ela fica comprada, outra vendida, e vocês conseguem defender ali com posições relativas. Vocês trabalham com quantas teses dentro dessa carteira? É difícil, né, criar uma regra fixa disso, mas a gente tem alguns temas no fundo que a gente olha, tipo crescimento, defensivos, qualidade, cíclicos, e aí por região também, Europa, emergentes. Aí sempre tem uma coisa macro, que é tipo, estamos comprados em S&P contra emergentes, alguma coisa assim. E hedges lá também, e Latam também. Então, são meio que essas são as caixinhas do fundo, mas dentro de cada caixinha, de vez em quando, vai ter mais do que um tema ou uma tese. Mas o jeito que a gente olha não é só temático ou macro. A gente, talvez deveria ter falado isso antes, a gente gosta de juntar essas lentes diferentes. A gente diz que tem 4 lentes no fundo, né? Acho que tem muito gestor que só olha o micro muito detalhe, vai ser o cara que mais entende das posições, mas de repente você está meio cego no macro. Tem outros gestores que olham macro muito detalhe, sabem tudo macro, mas de repente você acerta e não leva porque você não está olhando o micro. A gente gosta de olhar essas lentes, a gente tem 4 lentes, né? Então tem o micro, que são os analistas lá tendo, né, reuniões com o analista lá fora, com as empresas, participando das conferências. Acho que a gente tem um acesso muito bom internacional. Depois a gente fala do conteúdo um pouco, mas acho que a gente, né, tem um histórico do time muito próximo, todos os bancos lá fora, então tem um acesso micro muito bom. O lado macro, o Fenólio era quem tocava todas as consultorias internacionais lá na Verde, na BW, então a gente tem um acesso macro também muito bom, eu acho, o time operando juros, moedas, então a gente está muito por dentro, o que está precificado de aumento de juros do Fed, o que está acontecendo na China de atividade, tudo isso. E aí tem um lado temático, que no Covid era muito importante, a gente pegou esses temas, né, de ações que eram vencedoras do Covid, perdedoras do Covid. Aí os primeiros comecinho do long bias, acho que isso perdeu um pouco importância, mas esse ano voltou com tudo, né? Inteligência artificial, a gente pegou muito bem esse tema. Então acho que isso é meio que tem uma arte também, não é uma ciência, né? O que você bota mais peso em cada hora, mas eu acho que tem que encaixar com a sua cabeça. E aí, por último, é o tático, que é um pouco que eu falei esse lado de mercado. O Gustavo Campanha foi o trader, chefe lá da Verde, ficou 12 anos na Verde, sentado lá do Luiz, tradando lá. Eu também gosto de tradar desde adolescente, etc. Ações lá fora. Então a gente gosta desse lado meio de trading também. Então a gente meio que junta essas 4 coisas e fala, pô, isso aqui alinhou, é onde deveria ter mais exposição ou menos exposição. Assim que a gente monta a carteira na prática. Legal. Pensando aqui, né, nos long bias mais clássicos brasileiros, né, uma pergunta que a gente faz como analista de fundo, né, é como é que está o net líquido, né? Então é a posição comprada menos a posição vendida, para entender o quanto que esse gestor está otimista no mercado ou não. Considerando essas 4 lentes de vocês, essa pergunta também faz sentido? Claro. É uma das decisões mais importantes do fundo, né? Como é que a gente constrói o fundo no médio prazo? A gente pensa, tipo um equity hedge fund lá fora, que a gente pensa que 60% é uma exposição líquida normal. Então, mais ou menos, né? Só que tem umas regrinhas, 120 comprado, 60 short, a diferença dá 60, ou a soma, que é a exposição bruta, dá 180. Então, é mais ou menos assim, ao longo prazo, que a gente deveria rodar.
A gente tem rodado desde o começo do fundo um pouquinho abaixo, com 54% comprado líquido, dado que nesse tempo foi um pouco mais complexo. E agora a gente está meio próximo do neutro, próximo de 60%, um pouco, depende um pouco do momento. Aí, né? Teve alguns momentos que a gente ficou mais preocupados quando o juros estava abrindo sem parar, a gente reduziu, e aí quando a gente achou agora já precificou, os dados devem começar a dar uma acalmada, que estavam muito fortes, então a gente aumentou um pouco a exposição. E o que a gente aumenta essa exposição líquida? Né? Pô, você quer aumentar a tecnologia, que já foi muito, acho que o mercado está muito bifurcado. Né? Lá nos Estados Unidos a gente vê as 7 grandes de tecnologia e grandes em geral hoje em dia, tradando a 26 vezes PI 2024 e andaram muito esse ano, enquanto as outras 493 empresas do S&P 500 tradando a 16 vezes PI 2024, que não é um valuation muito alto. Então, é um pouco dessa decisão, que é estar mais em tecnologia, mais no resto, e a gente acaba tendo um portfólio um pouco mais balanceado, e fora dos Estados Unidos também quer ter Europa, Ásia, Latam. A gente tem falado muito desse tema de desinflação esse ano. Acho que vocês perguntaram antes, eu queria ter falado também, que o cenário macro desse ano a gente pegou muito bem, né, com essa desinflação. Muito comprado em tecnologia no começo do ano, e depois a gente voltou lá em abril, maio, pegou bem inteligência artificial de novo. Mas também Latam foi outro tema que a gente acha meio que quase, parece que há nada a ver, mas na verdade são os dois temas que se beneficiam desse soft landing. Se realmente o Fed está perto, acabou o ciclo e vai cortar juros próximo ano, a América Latina, que tem o juro, né, mais alto do mundo, que aumentou os juros antes de todo mundo, também vai ter essa desinflação que é meio global e aí vai ter mais espaço para cortar juros. Então acaba sendo uma coisa que balanceia o portfólio, né, porque os fatores são totalmente diferentes, uma coisa mais de valor, uma outra coisa mais de crescimento, mas pega esse tema de desinflação, que foi um pouco o tema, eu acho, do ano, por enquanto. Trouxe aqui o resultado de tudo isso que ele trouxe. O resultado do fundo, desde o início, aqui na plataforma, até o dia 31/8, é de 54,79% de rentabilidade contra um CDI de 26,94%. E quando você pega só no ano a rentabilidade, é uma rentabilidade de 26,54% contra um CDI de 8,87%. E aí leva em consideração que o CDI não é a melhor métrica, mas você coloca para a Bolsa Brasileira, você coloca para mercados globais, o fundo ele se destaca perante as diversas classes de ativos. E aí, muito em linha com esse posicionamento que você trouxe de fazer essas posições no relativo, de olhar para uma temática e capturar essas oportunidades. E a dúvida que fica, Nath, é como vocês conseguem, com o time de vocês, cobrir uma temática tão ampla, porque tudo que você trouxe aqui passa muito por essa visão de olhar o que está acontecendo no mundo, olhar para as empresas como isso vai impactar e montar essas posições, porque vocês fazem. E aí isso até é uma pergunta, né? Vocês fazem isso por ações ou diretamente no índice, nessas posições compradas e vendidas? Os dois. A gente não tem orgulho assim de falar, vamos comprar bancos europeus, é o tema que a gente gosta. Vamos escolher o melhor banco, até como, né, pensando no risco do fundo, de vez em quando você pode acertar, mas aí teve algum evento que você não imaginava naquele banco que sofreu. Então, de vez em quando é uma coisa muito micro. Então, né, dar um exemplo. Esse ano a gente pegou uma ação chamada Elf Beauty. Não sei, né? Acho que para as mulheres mais jovens nos Estados Unidos é um negócio que está bombando. Não sei se é um tema que já chegou no Brasil, que vocês conhecem, mas, né, que tem um preço muito mais barato do que uma L'Oréal, uma coisa dessa, e a qualidade é muito melhor. Está dobrando o crescimento todo ano. Então, é uma tese totalmente micro, descorrelacionada com tudo, que a gente pegou muito bem, que a nossa analista que olha consumo, né, acompanhou e pegou muito bem. Também outras que a gente pode pensar aqui, tipo Chipotle nos Estados Unidos, né, que também a gente vê uma história estrutural aí de crescimento. Então, tem algumas coisas que é totalmente micro. Tem umas coisas que é meio que entre o micro e o macro, que é uma coisa mais temática, que eu não mencionei, outro tema de obesidade, por exemplo, que no Brasil, né, é muito grande. Ozempic aqui no Brasil, Mounjaro é outra que está saindo nos Estados Unidos, que a gente acha que vai ser até melhor, que é da Eli Lilly, Ozempic é da Novo Nordisk. E a gente pegou muito bem nessas ações, especialmente Eli Lilly esse ano. Então, também são temas meio descorrelacionados, mas também tem coisa que acaba sendo mais macro. Acho que quando a gente está aqui na conversa, acaba falando mais do macro para tentar resumir em pouco tempo qual que é a nossa cabeça de mundo, como é que a gente monta o portfólio, mas acaba tendo muita coisa micro lá no portfólio também. E aí tem outras coisas, tipo, a gente ficou short essas ações defensivas. Muita gente gasta muito tempo falando que o juro subindo vai ser ruim para a tecnologia.
Eu acho que o ser humano tem essa coisa de querer falar mal de quem está indo bem, né, que é as empresas de tecnologia. Mas com as ações defensivas, onde é que todo mundo estava se escondendo no final do ano, achando que ia ter um hard landing, que a gente já falou aqui, essas empresas que para mim não faz sentido, uma Coca-Cola, Pepsi, Procter Gamble, né, várias assim de staples que se chama lá fora, essas empresas tradando a 25 vezes PI, só que tem um dividend yield de 2,5%, 2 a 3%. Quando o juro era zero nos Estados Unidos, se você é um grande alocador, você bota no lugar de um fundo de pensão japonês que tem que ter alguma coisa em moeda forte que te dá um yield. Pô, a Treasury não te dava yield nenhum, você ficava, pô, isso aqui tem um risco de eu perder dinheiro nisso, que acabou se concretizando. Se tiver uma recessão, essas empresas de staples vão me defender também, porque não vai cair tanto. Então você comprava isso e meio que ignorava que o múltiplo era 25 vezes PI. Mas no final do ano passado, quando o Google estava 16 vezes PI, Meta 14 vezes PI, você fala, poxa, cresce muito mais que essas empresas, não acho que vai ter uma grande recessão, e agora eu vou poder, daqui a alguns meses, ter 5% de graça no banco nos Estados Unidos, por que eu vou pagar 25 vezes de PI numa empresa que não cresce? O único crescimento que eles tinham era repassar a inflação, que a gente achava que ia cair, o volume está caindo. Então, esse era o nosso short também, que realmente é uma coisa que foi super mal esse ano, que o mercado subindo muito, não, né, isso aqui caiu, né, que já foi uma vitória. Então, depende muito, aqui eu dei alguns exemplos, mas né, acho que de vez em quando pode ser um basket de ações, tem ETF, tem milhares de ETFs lá fora. De vez em quando é só uma empresa bem específica que a gente gosta mesmo de carregar, que faz sentido. Legal. Acho que outro ponto de destaque de vocês é toda a produção de conteúdo, né? Então, a gente olhando outras assets brasileiras, claro, tem outras assets que fazem um trabalho muito legal, mas vocês se destacam nessa parte, né? Você até comentou ali dos comentários mensais, né? Vocês fazem os comitês abertos. Por que vocês decidiram virar o canhão, né, para isso? E aí até aproveitar nessa linha de conteúdo também, que é uma coisa que questiona. Vocês acham que vocês ainda têm uma dificuldade de acesso ao conteúdo lá fora? Não, agora está super tranquilo. Enfim, se você puder combinar as duas coisas numa resposta, pode ser interessante. Vou começar com a segunda parte, depois vou para a primeira parte. Eu acho que eu falei um pouquinho disso, mas é bom elaborar. Eu acho que quando eu voltei para o Brasil no começo de 2012, a Verde, na cabeça do Luiz, era que o Brasil estava com o fiscal totalmente errado, estava muito caro, estava mais caro São Paulo do que Nova York, muita gente esquece disso, né? Eu me lembro olhando o aluguel aqui em São Paulo, caramba, vou pagar mais que eu pagava em Nova York de aluguel, restaurante era mais caro, esse tipo de coisa, e a gente estava começando a alocar lá fora, né? A Verde, quando eu cheguei, acho que tinha uns 100 milhões de dólares em ações globais, e meio que em um ano e meio virou o ativo principal da casa, com os 3,5 bi de dólares lá em ações internacionais, quer dizer. E eu acho que a gente estava nesse processo de internacionalizar a cobertura também, né? Então eu cheguei lá e falei, poxa, tem gente dos bancos cobrindo a gente aqui em São Paulo. Não, a gente é a maior asset do Brasil, tem que ter cobertura em Nova York, Londres. Então eu acabei trazendo muita gente que me cobria lá fora para cobrir a Verde. Na BW, por coincidência, quando eu fui para lá, né, eles estavam fazendo essa transição de um family office muito grande para um cliente mais institucional, montando relacionamentos com os bancos de prime broker, etc. Então, também acabei apresentando todo mundo que cobria na Verde lá. Paralelo a isso, o Fernando Fenólio é quem cobria todas essas consultorias macro lá na Verde, na BW também, internacionais. Então, quando a gente saiu para montar a WHG, a gente acabou, né, pensou, pô, que legal, vocês é nosso ponto de contato nessas duas grandes casas aqui no Brasil, que legal, vocês estão montando sua própria empresa. Então, a gente tem um acesso, acho que muito parecido com a gente tinha nessas duas casas, termos, custos, tudo isso, para conferência, né, com os grandes bancos, com todas essas consultorias que eu mencionei ao longo do tempo, né, que foi uma década que, né, também tem várias outras consultorias que foram aparecendo. Então, acho que o nosso acesso assim, é muito bom. Assim, nosso segundo item de custo lá na casa é consultoria, assim, que a gente gasta muito, desde consultoria micro de dados alternativos que estão falando como que está indo, né, crescimento de cloud, né, dos competidores, e-commerce na China, tudo isso, para outros que são, né, tipo, caras totalmente macro, né, os conhecidos, obviamente, mas também outros mais nichados, ou para pessoas, caras de informação que te mandam, né, coisa de informação todo dia. Então, tipo, sei lá, tem muitos consultores. Então, acho que esse é o acesso que a gente tem lá fora. Acho que é muito competitivo. Acho que com o Zoom também, poxa, né, toda a conferência e call ajudou muito. Acho que a gente está muito bem servido nesse lado.
E aí, do outro lado, você falou de conteúdo, acho que está meio que no nosso DNA, né? O Fenoli adorava fazer aquelas apresentações que tem do Verde Day, lá, não sei quem já foi, né? Que, com centenas de pessoas, aqueles PowerPoints muito bem feitos. Até o pessoal do time de marketing da WHG, também da WHG, tinha pessoal que era Red Griff, era quem fazia aqueles PowerPoints lindos e tal. Então, a gente gosta dessa comunicação, trazer um pouco... Né, a gente está o dia a dia lá, né, batalhando nesse mercado que muda rápido e tal. A gente falou, pô, é legal compartilhar isso com um brasileiro que eu acho que está muito interessado nisso e tem muita coisa para compartilhar. Então, a gente curte, a gente tem uma comunidade no WhatsApp também, além do WG Overview e tudo que a gente citou, que a gente solta muita carta, a gente é muito ativo no Twitter. Como que os nossos ouvintes podem acessar esse WhatsApp? A gente manda para vocês o link para vocês poderem postar aqui, mas está no nosso site também, se você botar WHG, eu acho que no Overview também dá para clicar para ir para o nosso site. Mas é uma comunidade no WhatsApp que a gente divulga todas as nossas cartas, essas lives e tudo que a gente posta no Twitter, a gente manda lá, quem está interessante no mercado. Então, acho que é um lugar que você recebe tudo nosso, que é legal. Perfeito. Então, a gente coloca aqui na descrição o link para vocês acessarem esses conteúdos. E aí eu queria já tá caminhando para o final do episódio, gente. Quando a conversa boa ela acaba indo rápido, só que tem um detalhe, quando está aqui no meio da Expo, e a gente e esse que é o bacana da Expo, né? É um verdadeiro hub de comunicação, de conhecimento, de muitas trocas, e as conversas elas simplesmente fluem. Então, a gente está chegando quase no final desse episódio, mas antes de chegar aqui, de ir para a parte do encerramento, eu queria falar um pouco sobre valores de gestão. Tem algo que eu já escutei você falar em outros fóruns, em outras conversas, que é sobre respeitar o mercado. Como isso é refletido hoje na tomada de decisão, no dia a dia da gestão de vocês? A gente tem alguns valores, assim, que eu acho que muita gente acha que é só um negócio bonito de falar, mas, na verdade, eu acho que dá para entender muito a gestora, porque cada um tem algumas coisas que eles prezam mais, né? Eu acho que a gente, falei rapidamente antes, mas essa ideia de humildade, pensar fora da caixa e, né, respeitar o mercado, acho que é muito importante disso também, que eu acho que o mercado, se você não é humilde, ele vai acabar te penalizando, né? Então, acho que às vezes quando você está tendo um ano muito bom que nem a gente agora, mas todo dia a gente entra e fala, será que eu estou errado? Será que minha cabeça não é essa? A gente não tem nenhum orgulho de mudar de opinião. Então, talvez o que eu estou falando aqui agora, daqui a um mês a gente vai estar com outro portfólio, outra cabeça, porque as coisas mudam. Né? O Keynes tem uma frase famosa, né? Quando as coisas mudam, eu mudo de opinião. O que você faz? Né? Então, é um pouco isso, né? A gente vai errar, vai acertar, a ideia é acertar mais do que errar. Então, a gente tem algumas coisas que a gente faz de respeitar o mercado. Né? Eu mencionei alguns exemplos na época da guerra da Rússia, ou em março 20, no Covid, quando a gente ainda estava na BW. Mas é sempre ouvir o que o mercado está falando. Né? Treasury está abrindo. Acho que é muito simplista você falar, Treasury estava abrindo em agosto porque os dados estavam vindo mais forte e vai ser um no landing. Eu não acredito muito nessa tese de no landing. Tudo que eu estou vendo a economia desacelerando. Então, para mim, essa narrativa não faz tanto sentido. Mas aí você olhar, será que é o fiscal? Aí, conversando com o pessoal macro e tal, a gente também não achava que era o fiscal, por causa do jeito que a curva estava se comportando. Então, talvez era mais tem a ver com o fiscal, era mais oferta de papéis do Tesouro longo em vez do curto. Então, tem um monte de lista de coisa que eu acho que explica, mas não convencia a gente. Eu falo, tá bom, então eu não estou convencido ainda que é isso, mas eu estou muito atento, né? Posso estar, um passo de ser convencido, mas por enquanto estou com essa cabeça. Então, um pouco isso que a gente fala de respeitar o mercado. Acho que o Covid já foi o grande exemplo, essa gripezinha que muita gente falava, mas tem vários momentos. Ano passado, o Jackson Hole esse ano não foi tão importante, mas ano passado eu achei que foi muito importante. Ele falou por poucos minutos, não me lembro, 6 minutos, um negócio muito curto. Eu falei, isso aqui foi importante, a gente zerou o risco do fundo na hora e o mercado acabou caindo 3% daquele dia, a gente teve uma cota positiva no dia. Então, esse tipo de coisa que a gente fala, olha, não tem que ter amor à posição, tem vários exemplos. A gente gosta de diminuir a barreira de entrada. Acho que tem muito fundo que fala, eu vou ter um comitê para discutir essa posição, que eu tenho que entender todo o detalhe. Quando eu comecei no mercado, eu trabalhava na Moon Capital, que foi um spin-off da Oaktree, focado em mercados emergentes. E para cada posição que eu tinha o DCF mais completo do mundo. Assim, eu tinha que ser o cara que mais entendia daquela posição do mundo, na posição de memória em Taiwan, na Coreia, sei lá o quê. E eu acho que foi uma escola fantástica, aprendi muito, quase um MBA de hedge fund,
mas no final das contas, fala, pô, a ação caiu, meu DCF ainda está nesse valor, então vamos aumentar a posição. Eu acho que na vida real não funciona tanto assim, né? As coisas estão mudando muito rápido e a gente tenta, na verdade, fazer o contrário. Vamos baixar a barreira de entrada, então, pô, essa ideia parece legal? O analista voltou da conferência com o Elf e falou, poxa, Elf é incrível, olha isso. Falei, pô, legal, vou montar a posição, já bota uma pilha no analista para trabalhar no fim de semana, porque segunda-feira já tem risco ali, né? Vamos me falando o que está acontecendo. Se caiu para a semana, eu quero saber o que está caindo, por quê. A gente tem que estar conversando com os caras que estão por dentro do detalhe aqui do dia a dia. Então, assim que a gente se sente confortável, vamos aprendendo no dia a dia, a ação está subindo, está caindo, eu acho que você se sente mais confortável com o risco que você está tomando. Se eu falo, pô, não estou entendendo o que está acontecendo, a gente tira a posição. Às vezes, quando você tem um viés psicológico, né, de, tá lá, pô, trabalhei meses nessa tese, pô, eu não quero sair. Aí você zera a posição, na próxima semana o analista nem fala mais da posição, aí você sente que não tinha aquela convicção tão alta naquela posição, né? Então, eu acho que é isso, você vai respeitando o mercado, muda de opinião, não tem nenhum problema disso quando a gente zera a posição, aí fala, pô, não, na verdade está acontecendo o que a gente estava esperando que acontecesse, a gente volta com a posição. Lá fora é muito líquido o mercado, né? Então, acho que dá para ter mais esse dinamismo, essa flexibilidade de entrar e sair e mudar a exposição líquida também. Eu acho que tem várias variáveis que a gente vai ajustando no portfólio. Ele trouxe aqui um ponto relevante, Nath, é de o trabalhar no final de semana. Como é essa dinâmica de olhar para vários mercados com horários completamente diferentes? Eu fiquei curiosa em relação a isso, é importante. Isso é complicado. Então, eu trabalhei no... Eu trabalhava num fundo de Ásia, né? Então eu ficava à noite fazendo call todo dia. Depois trabalhei num fundo de Europa e meu chefe me acordava 3 horas da manhã. Saiu uma notícia aqui que ele era o trader, né, do fundo e ele ficava lá olhando desde que o mercado abria. Se saía uma notícia na atuação, eu te ligava 3 horas. Dá uma olhada nisso, vê se isso aqui está... O que você acha? O resultado de empresa era 3 horas da manhã nos Estados Unidos. E aqui também, né? Eu sempre vou dormir depois da abertura de China. E eu estou conversando com o Gustavo Campanha, a gente muitas vezes trada, né, 11 horas da noite e tal, é bem comum. E de vez em quando tem notícia na Europa também, o analista está olhando a Europa, acorda cedo para olhar, então a gente está meio que sempre ligado. O fim de semana é bom que o mercado fecha, né? Fechamento de Europa. Até domingo à noite você tem mercados fechados. Até domingo à noite. Não é segunda de manhã, é até domingo à noite. Domingo à noite já estamos ligados. Andrew, estamos chegando aqui no final desse episódio. Muito obrigada pela conversa. Só que eu queria aquele recado rápido, aquele recado de 1 minuto para o investidor que não conhece ainda as estratégias da WHG e está buscando diversificação para a sua carteira. Bem, que nem eu falei antes, eu acho que a nossa visão é trazer essas estratégias que diversificam o portfólio do cliente. Eu acho que enquanto talvez o beta aqui no Brasil sempre foi desafiador, eu compro o IBOV, eu boto em fundo, lá fora o beta não tem nada de errado, o S&P é bom, tem muito ETF bom. O que a gente quer trazer são produtos que complementam essa alocação internacional, que é um bolso gigante, né? Acho que todo mundo deveria ter um pouco de beta lá fora também, além das nossas estratégias. Eu acho que a gente tem muito para agregar, especialmente para o investidor brasileiro que já tem muito Brasil na carteira. E não precisa pensar só em dólar versus real. Na parte que você tem em reais, você realmente quer ter tudo aquilo que você tem em reais em ativos brasileiros? Eu acho que dá para ter ativos internacionais, mas você faz o hedge para o real, que a gente faz, que você pega o CDI também. Então, a gente tem uma vantagem versus outros long bias brasileiros. Você não tem que tirar o dinheiro do CDI para comprar uma ação brasileira. Você pode deixar seu dinheiro pegando a maioria do CDI e ainda comprar ações incríveis lá fora também, nos Estados Unidos. Perfeito, excelente. Muito obrigada, Natália de Sá. Muito obrigada, Andrew. Prazer estar aqui. Eu queria deixar um recado para quem acompanha aqui o Outliers. Esse aqui é o último episódio dessa série especial gravada durante a Expert. E o podcast ele foi criado para te aproximar dos maiores investidores do mundo. E quando eu falo os maiores investidores do mundo, são gestores de recursos. Tivemos aqui nesse episódio uma verdadeira aula de gestão que mostra que ter uma gestão ativa em diversos mercados não é algo trivial. Acredito de verdade que investir através de fundos de investimentos, através dessa gestão ativa, permite ao investidor uma democratização e acesso. Então, espero vocês, a partir do mês de outubro, a gente volta aqui com a programação normal no nosso Outliers. Espero vocês, então, nos próximos episódios. E não deixe também de se inscrever aqui no canal da XP e deixar seus comentários, porque estamos sempre acompanhando para trazer boas novidades para vocês. Até a próxima.